Querido irmão, querida irmã em Cristo, bom dia. 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, celebra-se o domingo de Pentecoste. São 50 dias desde a Páscoa, ou desde a ressurreição do Senhor Jesus. O texto bíblico de Atos mostrará a vinda abundante do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, e assim o cumprimento da promessa de Jesus de que o Consolador viria e estaria sempre com os seus irmãos e as suas irmãs, até o último dia antes da sua segunda vinda. Assim cumpria-se também a profecia do profeta Joel, dada 9 séculos antes. É sempre bom recitar em dia como este a terceira parte do credo apostólico que fala do Espírito de Deus. Diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém, diz o credo. E é oportuno lembrar a explicação do Dr. Martinho Lutero, reformador da igreja, onde ele fala sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Assim, nós como cristãos, cremos, ensinamos e confessamos o seguinte: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. É a explicação do terceiro artigo do credo. Assim, iniciamos este momento de adoração em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O texto do Santo Evangelho para este domingo é de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, palavras do Senhor Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. E este
Espírito, Espírito, atende o nosso rogo, vem hoje em nossas almas e enche-nos de gozo. Espírito, Espírito, oh Espírito, atende o nosso rogo, vem hoje em nossas almas e enche-nos de gozo. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Outro texto é o de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Segue o texto de Atos, capítulo 2, versículos 14 ao 21. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nos se mostre, regenerador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso João 14, versículo 26. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Este é um dia altamente significativo para a história da Igreja cristã e para todos os cristãos. Ele marca o início das atividades da Igreja e proclama que, perante Deus, todas as pessoas têm a mesma necessidade. Todos precisam do Espírito Santo para reconhecerem que são pecadores e para crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que por seu sangue nos purifica de todo pecado. E a mensagem da salvação é para todos, tanto que naquele dia, em Jerusalém, os discípulos e seguidores de Jesus falaram em pelo menos 15 idiomas diferentes, para que todos que lá estavam tomassem conhecimento da verdade e do amor de Deus. Nosso texto começa assim: quando chegou o dia de Pentecostes. Essas palavras indicam que Pentecostes era uma festa conhecida. O povo do Antigo Testamento comemorava 50 dias após a Páscoa, a festa da colheita, ou então a festa dos 50 dias. Pessoas de muitos lugares se reuniam para agradecer a Deus. E Deus escolheu este momento estratégico para tornar conhecida a obra da salvação em Jesus Cristo. E o texto nos informa assim: todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. No domingo de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar para prestar culto a Deus. Isto não porque sabiam que naquele dia receberiam o Espírito Santo, nem porque não havia outra opção interessante para aquele dia, mas porque todos amavam de fato e de verdade ao Senhor Jesus. Jesus prometeu o Espírito Santo, mas não marcou a data da sua vinda. Em Jerusalém, acontecia uma grande festa. Havia muitas opções interessantes para a manhã daquele domingo. Apesar disso, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Deus chama os moradores de Jerusalém e todo o povo para ouvir a sua mensagem. O barulho, como de um vento forte, reuniu milhares de pessoas. Sabemos que quase 3.000 foram batizados naquele dia. Os pregadores eram muitos e todos devidamente identificados. Chamas como línguas de fogo se espalharam sobre os seguidores de Jesus. Não apenas os 12 apóstolos receberam a identificação como seguidores de Jesus, mas talvez umas 120 pessoas. E todos falavam das grandezas de Deus, da salvação pela fé em Cristo Jesus. Diz ainda o relato bíblico: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Consolador, a água da vida, o guia em toda a verdade, prometido por Jesus, veio e está agindo. Agora eles entendem o mistério do amor de Deus.
Agora eles confiam nas promessas de Deus. Agora eles não podem mais deixar de falar daquilo que viram e ouviram. Por isso diz a Bíblia, e todos começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Aqui os seguidores de Jesus experimentavam pela primeira vez que a sua suficiência vem do Senhor. A necessidade exigia falar em línguas dos povos ali reunidos, e Deus concedeu o milagre. Eles falaram com competência a lei de Deus, que a todos acusa de transgressores, bem como o Santo Evangelho, que a todos oferece o perdão de pecados pelo sangue de Jesus Cristo. A multidão ficou admirada e espantada pelo que viram e ouviram. Ficaram admirados pela transformação ocorrida os seguidores de Jesus. Homens humildes falando em idiomas que nunca sabiam falar. E ainda mais, porque se mostravam bons conhecedores do Antigo Testamento. Ficaram espantados, porque ouviram falar em arrepender-se, em crer em Jesus, em ressurreição dos mortos e vida eterna. O que fazer? Como reagir ao chamado de Deus? Quase 3.000 aceitaram o desafio, creram em Jesus, foram batizados e seguiram o seu caminho, cheios de júbilo e gratidão a Deus pela salvação de suas almas. De que maneira vamos nós reagir hoje? Ficar apenas admirados com os grandes sinais e milagres do Senhor nosso Deus? Hoje, dia de Pentecostes, dia altamente marcante para a igreja cristã e para todos os cristãos. Devido à pandemia, não estamos reunidos como estavam os discípulos e os seguidores de Jesus em Jerusalém naquele dia. Estamos distantes uns dos outros, porém não sozinhos, pois cada um de nós, cristão, recebeu o Espírito Santo. Você foi batizado, você recebeu o ensinamento bíblico, você também faz parte do grupo dos seguidores de Jesus. E como você está vivendo a sua fé cristã? Você tem orado? Está lendo a Bíblia? Ou você jogou tudo para o alto? Se deixou levar pela sua razão, pela agitação do mundo? Não estamos nos reunindo em culto presencial no momento, mas nem por isso Deus deixou de nos abençoar. Ali onde você está, você é chamado por Deus a ser instrumento do Espírito Santo, para falar do amor de Jesus, para anunciar o castigo e a condenação daqueles que não creem e para proclamar a salvação para todo aquele que se arrepende e crê. Ser cristão é ter recebido a fé no batismo, é ter comunhão com Deus e com os irmãos e receber o fortalecimento da fé através dos meios da graça. É congregar em uma igreja, é ler a Bíblia, é orar. É importante lembrar que a palavra de Deus fechada é só um livro, mas a Bíblia aberta é Deus falando com cada um de nós. O trabalho do Espírito Santo é justamente agir ali onde a palavra de Deus é proclamada, lida e estudada. É levar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. Habitar nos fiéis para guiá-los diariamente na luta contra o pecado, impulsionando e agindo, guiando-os em todo servir a Deus e ao próximo. Milhares de pessoas ainda hoje vivem sem Cristo, e quem está sem Cristo está sem salvação, está sem Deus, está indo para a perdição eterna. Assim como o Espírito Santo permaneceu com os apóstolos, assim também permanece conosco, cuidando da nossa fé e nos alimentando.
Deus nos ama e por isso enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz. E quando Jesus subiu aos céus, deixou-nos o Consolador, o Espírito Santo, que, como diz Lutero, chama, congrega, ilumina, santifica a toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Sim, louvado seja Deus, pois conhecemos a Cristo, permaneçamos nesta fé, falemos de Cristo com nossa língua, com nossas ofertas, com a nossa vida. Que o Espírito Santo nos guarde e nos preserve na fé verdadeira de que Cristo é o nosso Salvador. Assim seja. Amém. Vem Espírito de amor, meu guia celestial, promessa de meu Salvador, e vivo manancial. Aviva nossa débil fé, e vem nos consolar. Menino guia o nosso pé, e filho faz andar. Conforta o nosso coração, onde ele vem morar. Pedimos tua doação, a fé que vai salvar. A glória venha me trazer, a vida, graça e luz, aplica todo o meu viver, a redenção da cruz. Ó, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim fazer luzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que no dia de Pentecostes derramaste milagrosamente teu Espírito sobre os filhos dos homens, nós te louvamos pela graciosa promessa de que Ele permanecerá com o teu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Sem o seu poderoso operar, nada podemos fazer que seja agradável a ti. Nem saberíamos orar como cumpre fazer. Se Ele não nos assistisse em nossa fraqueza e fizesse intercessão por nós, de nada serviria a nossa oração. Nenhuma pessoa pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Necessitamos de sua inspiração para pensar aquelas coisas que são boas e precisamos de sua direção para realizar as mesmas. Não deixes que nosso anterior desprezo de tuas misericórdias te provoque
ao ponto de nos lançares da tua presença e retirares de nós o teu Espírito Santo. Antes, dá-nos verdadeiro arrependimento, estimula-nos a maior diligência no uso dos meios da graça e salvação: palavra, batismo e santa ceia. Derrama teu Espírito sobre todas as pessoas. Levanta-te na magnitude da tua força e desperta para uma vida cristã aqueles que estão mortos em ofensas e pecados. Expede tua luz e verdade às nações que não conhecem o teu nome. Derrama tuas bênçãos espirituais sobre a igreja dos teus santos. Seja ela edificada pela verdade que está em Cristo Jesus, andando em teu temor e no consolo do Espírito Santo. Dota os teus ministros com teu Espírito Santo, enriquece-os com tua graça celestial e faze com que as palavras proferidas por eles em teu nome se apliquem aos corações das pessoas, em demonstração do mesmo Espírito Santo e de seu poder. Lembra-te dos justos em suas aflições, socorre-nos nas horas de aperto e de dor, e especialmente permanece conosco nesse tempo de epidemia e de reconstrução social. E por fim, concede-nos tua sempiterna paz, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Complemente esse momento de adoração com a leitura do Salmo 25, também designado para este dia. Mantenha os cuidados recomendados por causa do coronavírus, mas não tenha medo. Ponha sua confiança em Deus. Não deixe que vozes sem Deus lhe levem ao desespero, a aflições ou à depressão. Reduza a ouvir informações sobre Covid-19. Leia e estude a Santa Bíblia. Creia nas promessas de Deus. Ocupe-se com coisas úteis e de crescimento pessoal. Ore a Deus em todos os momentos. Ele cuida de você. Lembre-se também de permanecer fiel a Deus em suas ofertas para o reino de Deus. O pouco ou o muito vem de Deus. E é sobre isto que você faz a sua oferta, mesmo em tempos difíceis ou de epidemias. Você pode enviar a sua oferta para a secretaria ou para a tesouraria da igreja. Ou, se necessário, peça a alguém que busque essa oferta no seu domicílio. Tão somente até as atividades da igreja funcionarem normalmente, não negligencies a sua fé e vida cristãs, nem o seu comprometimento com a igreja. Deus é sempre o mesmo e Ele ama você. O Espírito Santo continua aperfeiçoando a fé que Ele gerou em você pelo santo batismo. E Ele continuará santificando você, para que você não deixe de viver para a glória de Deus, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador de todos. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ouvi
Pois Deus nos fez tão bons e sãos, com corpo e alma em comunhão, até cantar anjos, aleluia, foi mal o homem destruiu, a paz e o cosmos se feriu, causando erro, morte, medo e dor. Mas Cristo veio ao mundo, então, morrendo, dando salvação ao Pai do céu, levando, aleluia, de novo somos especiais, com fé, amor e não reais, valendo porque Cristo satisfez. Por isso